E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Breno, esse aqui é meu colega Vladimir e nós somos monitores no Espaço Arte, Ciência e Cultura da Univasf e ACC da Univasf. E nesse vídeo a gente vai aprender um pouco sobre a decomposição dos solos. Na verdade, sobre os solos e como ele é formado. É isso, decomposição das rochas. Isso, a decomposição das rochas e sobre os solos e como ele é formado. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, fica aqui com a gente e roda a vinheta. Bom, o solo, né, apesar de parecer uma coisa simples, ele na verdade é um sistema, não é? Bem complexo. É uma mistura de várias coisas, né, como matéria orgânica, minerais, gases, líquidos, né, e organismos. A gente chama de sistema trifásico, né, que tem a fase sólida, né, outra líquida e outra gasosa ali misturada. Esse sistema, né, ele é essencial para a manutenção da vida na Terra, né? Por quê? Ele serve como um meio para crescimento de plantas, né? E planta a gente usa para comer, né? Mas também para armazenamento de água, né, nos aquíferos, servindo de hábito para vários organismos, né? Desde bactérias a minhocas, por exemplo. Mas eu acho que é para falar além disso, porque tipo, os fenômenos que ocorrem no solo, eles chegam a ser tão significantes que eles influenciam na atmosfera, no macro do nosso planeta. Visto que, sei lá, na Terra tem plantas, as plantas produzem o oxigênio e o oxigênio é o que permite a vida na Terra. Então, tipo, e além disso, o solo também armazena o carbono, o nitrogênio para alimentar essas plantas e aí essas plantas se decompõem e repõem esses nutrientes para o solo. Então, eu acho isso é um negócio bem interessante de se falar sobre o solo. Isso. Bom, o processo de formação do solo, né, chamado de pedogênese. Na verdade, ele é uma combinação, né, de efeitos químicos, físicos e biológicos, além de processos, né, que resultam da ação humana. Bom, todos esses processos, né, da pedogênese, eles vão agir sobre um material de origem, que é o que a gente chama, e esse material de origem, né, pode ser uma rocha, ela vai se fragmentando e se transformando, né, contribuindo assim ao longo do tempo para a formação do solo. É aquele negócio, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? E é mais ou menos desse jeito mesmo. O que acontece não necessariamente ela fura, mas a água ela afeta a rocha. Então, não é apenas a água, mas o tipo o vento, a radiação solar, a variação de temperatura quando é muito frio e muito quente. E aí até a própria ação de organismo, as cabras que ficam subindo nas montanhas e derrubam as pedras lá de cima. E esse processo todo, né, esses processos que levam à pedogênese, a gente chama de intemperismo. Tá? Isso acaba levando ao longo do tempo, né, de muito tempo, o processo de pedogênese, como a gente falou, ou formação do solo. A água da chuva, né, por exemplo, ela vai ao longo do tempo, né, centenas, milhares e milhões de anos, ela lentamente vai arrastando e decompondo a rocha, e esses pequenos fragmentos, né, que são levados pela água, eles vão contribuir para a formação de novos solos, né? É por isso que a gente diz que os solos jovens são solos mais rasos, tá? Enquanto os solos mais antigos são solos mais profundos, né? Pois o processo de intemperismo já agiu por muito tempo. Bem, e em vídeos anteriores, a gente falou sobre os estados físicos da matéria, que são geralmente três, o sólido, o líquido e o gasoso. E a gente utilizou a água para exemplificar como esses estados podem ser alterados. E em outro vídeo a gente diferenciou os tipos de transformação da matéria, que é uma transformação física, os tipos de transformação da matéria, que é uma transformação física, da transformação química, que é irreversível. Para diferenciar esses dois. Isso mesmo, diferenciar esses dois, exatamente. Bom, então agora a gente vai para a parte prática, que é para exemplificar como é que esse processo de formação do solo ele ocorre na natureza, né, ao longo do tempo. Então a gente vai precisar aqui de uma chama, né? Pode acender várias. Então temos uma chama aqui, né, uma fonte de calor. A gente vai usar aqui um potinho de vidro, né, que vai ser o nosso material de origem. Tá? Imagina que isso aqui é uma rocha que estava lá naquele processo, né, primitivo, né? E essa rocha ela vai sofrer o efeito do intemperismo, né, que é o quê? A gente vai simular aqui o aquecimento dessa rocha pelo Sol ao longo de milhões de anos, né? E essa rocha
ela passa por uma variação de temperatura, né? Ela vai esquentar quando está de dia e à noite ela vai resfriar, né? É isso que ocorre na natureza. Então o que a gente vai fazer aqui é esquentar a rocha, né, que é o nosso pote, artificialmente com a nossa chama para simular o efeito do sol, e depois nós vamos resfriar bruscamente essa rocha, né, que é o nosso vidro, para ver o que acontece com o efeito de intemperismo, né, ao longo do tempo. Então, vamos esquentar Isso aqui mesmo. o quarto pote. Explicando o que está acontecendo aqui. A gente está esquentando esse potinho, que é o nosso material de origem, tá? Nossa rocha primordial, e a gente está simulando o efeito do sol, né? Então o sol esquenta a pedra de dia e à noite ele esfria. Como a gente não vai esperar ele esfriar aqui durante milhões de anos para ver o que acontece com o vidro, né? A gente está simulando aqui um aquecimento, e agora a gente vai resfriar para ver o que acontece, né? Então, Caramba! eu não sei nem o que é que tem dentro desse Pedogênese na veia aí, velho. terrível fedor. E isso é porque esse vidro foi reutilizado, a gente não lavou ele antes. Tem alguma coisa dentro que fedeu. Isso. Bom, gente, olha, o que é que aconteceu? Quebrou. O vidro quebrou, né? E ele está todo rachado aqui. Então, o que é que isso significa, né? É o que a gente falou. Ao longo do tempo, né? Muito tempo, é isso que vai acontecendo com as rochas. Elas vão se fragmentando e vão formar aí os solos, né? De acordo com esse intemperismo aí, vai Isso. progredir. A gente fez isso para acelerar um pouco, mas é normalmente isso que acontece. Esse choque térmico entre as várias as variações de temperatura, o vento também. E aí normalmente ocorre a rachadura na pedra, aí o organismo biológico vai lá, a plantinha vai lá, Isso, a raiz da entra a planta, raiz nela e água. quebra isso. Eu falei também, outra oportunidade, às vezes lugares que são mais sazonais, né, que tem essas mudanças significativas nas estações, a água congela, né? Então a água entra na rocha, depois chega o inverno, a água congela, e aí vai expandindo a rocha, né? Enfim. Isso, a água ela se expande com o frio, quando Não, congela. quando Isso, congela. a água no estado sólido ela se expande. Então você também pode ver isso assistindo os nossos outros vídeos. Exatamente. E é Então, isso. Bem, essa foi a nossa experiência de hoje sobre a decomposição das rochas e como os solos são formados. Sigam a gente nas nossas redes. Eu lavei minha mão com álcool, tinha um corte aqui. E É bom ó, que limpa, né? é bom que limpa. Tá. Vendo? Bem, sigam a gente nas nossas redes sociais, ativem os sininhos e até o próximo vídeo. Valeu!